Olá pessoal, sou Helder Pereira, aluno do curso de Ciências Sociais da UFAL e da disciplina Democracia e Movimentos Sociais do mesmo curso, de modo que a disciplina se desenvolveu ao longo das semanas e nos foi solicitado para fazer um vídeo de fechamento da disciplina com a escolha de um dos textos. Eu achei um texto importante, o texto de Ortega y Gasset, escrito no século passado, a rebelião das massas. Então esse texto ele antecipou algumas questões que viriam a acontecer apenas no final do século XX e outras até no século XXI, que é o século que estamos. Então o texto A Rebelião das Massas é um texto de cunho liberal, não é um texto marxista, mas ele fala sobre justamente o surgimento de três características me chamaram a atenção no texto. O texto A Rebelião das Massas antecipa o movimento de globalização, ele antecipa o surgimento de uma segunda grande guerra, e ele nos coloca diante de uma figura que é fundamental para compreender esse momento, o momento passado, que é o homem-massa. Ortega y Gasset ele nos coloca diante do surgimento de um homem médio, que é o homem-massa, que vive na aglomeração, em aglomerações que existem na cidade grande, seja ela o cinema, seja o teatro, seja a praça, enfim. Esse homem ele representa justamente o sentimento médio das pessoas, como se fosse um ser que pensasse a partir das opiniões dos outros, não pensasse a partir da sua própria opinião, que ele representa a massa, que age de maneira irrefletida, e esse homem ele é a representação justamente desse capitalismo que surgiu. Por ser um texto liberal, Ortega y Gasset defende que esse homem-massa ele não pensa em revoluções, e a sociedade capitalista ela não deveria se basear em revoluções. Então ele diz que o grande legado do liberalismo, diferentemente do que pensam, é que o liberalismo oportunizou o debate entre partidos de oposição, de modo que esse homem-massa que vive no sistema, vamos dizer, capitalista, ele não pensa em romper com a sociedade liberal, ele pensa apenas em curtir as benesses do próprio capitalismo. Dentre essas benesses está o consumismo, que é outra questão que Ortega y Gasset antecipa nesse texto, A Revolução das Massas, que vai surgir um indivíduo consumista, esse indivíduo das massas, que pensa em consumir, mas mais uma vez, não necessariamente o que ele precisa, mas aquilo que ele é levado a consumir. Chega até a parecer visionário mesmo, levando em conta os tempos de hoje. Outra coisa que é destacada dessa ideologia liberal é justamente nesses apontamentos que nós vimos, essa incapacidade desse homem refletir acerca de si próprio num todo. É um homem que não pensa como um todo, ele pensa apenas individualmente, enquanto um fragmento que é autossuficiente e que se vê de modo egoísta. Por fim, a destacar, além do homem-massa, das aglomerações, Ortega y Gasset ele se coloca no fim do texto um pouco pessimista em relação à especialização que já estava surgindo no sistema capitalista. Dois momentos de final do texto me chamam a atenção. A questão da especialização, que vai fazer com que a sociedade capitalista se torne cada vez mais fragmentária, e esse homem-massa ele se fragmente mais ainda, e também o advento, vamos dizer assim, de uma sociedade muito homogênea, onde a média das pessoas, diferente da minoria, a média das pessoas pensa de um modo muito semelhante. Então, só para finalizar esses apontamentos, gostaria de agradecer a todos pelo apreço e deixar claro desde já que é um vídeo introdutório,
não se trata de um vídeo fechado, nós podemos debatê-lo ao longo de outras disciplinas e, de certa forma, o texto já nos mostrou um grande aprendizado em relação a esse autor Ortega y Gasset, mesmo que o seu texto não se mostre valioso no sentido teórico para o marxismo, que é uma corrente que eu postulo e acredito. Esse texto ele mostra que o liberalismo tem muitos defensores e que dentre esses defensores talvez Ortega y Gasset tenha feito um bom trabalho nesse sentido. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o que for. Foi bom mais uma vez estar com vocês e até a próxima.